Bom dia a todos e todas. Eu sou Cláudia, servidora aqui da Justiça Restaurativa, e é com muito prazer que daremos início, neste momento, à solenidade de abertura da primeira Semana de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A Justiça Restaurativa é hoje uma política judiciária recomendada e incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça. Ela propõe um rearranjo da sociedade, que é convocada a repensar respostas inovadoras para além das respostas punitivas vigentes, como uma alternativa de reconhecido potencial transformador. Urge uma ampliação do discurso da implantação de práticas e intervenções que lidem melhor com as violências estruturais e sistêmicas, inclusive de forma preventiva, considerando os direitos humanos e tendo como maior objetivo a colaboração para a promoção da paz e do bem-estar social. Convidamos para compor o dispositivo virtual as seguintes autoridades: o juiz de direito Gustavo Marinho, coordenador estadual da Justiça Restaurativa, e a senhora presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Maria Zeneide Bezerra. Para as boas-vindas aos participantes deste encontro, ouviremos neste momento o juiz de direito Gustavo Marinho, coordenador estadual da Justiça Restaurativa. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar inicialmente aqui a todos, na pessoa da desembargadora Zeneide, presidente do Tribunal de Justiça deste Estado. Quero saudar também os colegas aqui presentes, o doutor Genô, doutora Raja Rayane, doutor Fábio Ataíde, e não sei se há outros aqui presentes. Gostaria de saudar também a equipe de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça, Lênora, Cláudia, Denise, Alcelma, e também o nosso grupo no PEMEC, né? Aqui presente, Mirna, Denise e os demais que fazem parte desse grupo. O desembargador Expedito não pôde comparecer por questões funcionais, está numa sessão, né? Está trabalhando numa sessão do Tribunal de Justiça, mas ele é o superintendente no PEMEC, no qual a Justiça Restaurativa do Rio Grande do Norte se encontra, assim como a Central de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça. Então, nós estamos inseridos dentro no PEMEC e para nossa alegria, coordenado pelo desembargador Expedito. Então, diante desse primeiro evento que estamos fazendo, né, isso nos traz uma grande alegria, uma grande satisfação de estarmos aqui para trazer para a plateia, né, para as assistências que estão aqui, essa visão sobre essa nova justiça, esse novo paradigma, esse quebra de um paradigma, né, que traz para todos uma reflexão muito maior, muito melhor para abordagens sobre as soluções de conflitos que são trazidas ao judiciário e à sociedade de um modo geral. Hoje é um dia muito especial porque teremos um colega, Dr. Fábio, que irá falar sobre um tema muito grato, que é exatamente o paradigma transformativo e sua aplicação no Poder Judiciário. Então, é exatamente essa inserção da justiça restaurativa dentro da esfera do judiciário. Mas isso cuidará, Fábio, com muita maestria, no momento oportuno. Então, era só isso, desejar a todos um bom evento, que vocês aproveitem muito, que nós estamos nesse movimento de justiça restaurativa e só faz crescer e só vai nos trazer bons resultados e boas soluções com essa nova linha de soluções. Muito obrigado a todos e tenham um bom evento. Para dar continuidade, né, ao nosso evento e
abrir, né, nosso evento de forma brilhante, nós passaremos a palavra, né, à senhora presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Bom dia a todos e todas. Todos me ouvem? Então, depois desse sucesso da Copa, a gente hoje está muito mais alegre e muito mais feliz em iniciarmos essa construção dessa Semana da Justiça Restaurativa. Naturalmente, tem evidências que a gente tem que dizer que são a justiça restaurativa, a mediação, a conciliação, todos esses momentos em que a gente pode dizer que o judiciário só vai melhorar realmente quando estiverem realmente implantados todos essas justiças que um dia desse eu estava numa reunião e disseram que era só faz de conta que faz, e, na verdade, a gente tem que fazer. Então, para mostrar à sociedade, nós estamos aqui na Justiça, que nós temos vários parceiros. Mas eu acho que a Justiça Restaurativa, que há muito está aí no nosso tribunal, juntamente com a sociedade e vários parceiros, ela vai sim modificar, ela vai sim fazer a grande diferença de um judiciário que precisa realmente de ativar cada vez mais esse tipo de procedimento em nossos judiciários. E há algum tempo, já faz algum tempo que a gente está à frente do GMF, e esse GMF que é um grande guarda-chuva, e dentro dele está essa justiça. Naturalmente, a primeira vez que nós tivemos um exemplo na minha gerência, junto às comarcas que eu passei, foi Ceará-Mirim. Lá a gente sequer sabia que ia existir algum dia, porque eu passei 23 anos lá, e a gente fez uma câmara de conciliação, de restauração. É isso que a gente traz hoje, essas salas lilás, para ouvir o povo, Lá em Ceará-Mirim a gente já fazia. E dá certo. Quanto mais a gente tiver a técnica posta aí pelo CNJ e por nós mesmos, né, no nosso senso de bem-estar, a gente vai, sim, progredir e muito. Então, deparei-me, então, com esse GMF, essas atribuições 1000 que a gente tem mais 10 quilos, né, Gustavo e Fábio, que envolve desde a porta de entrada do sistema prisional ou socioeducativo, eu não vi Zé Dantas, o próprio cumprimento de pena ou medida, a porta de saída, a porta de entrada, a porta de saída, que nós estamos trabalhando, que não vem ao caso agora, que a gente está restrita a falar na restaurativa, com retorno, sim, à sociedade. E um propósito maior de contribuir no desenvolvimento de uma política humanizada. Eu estou dizendo, quando foi que alguém se preocupou com o sistema penitenciário? Lá atrás, com o Gilmar Mendes, o ministro. E aí a gente tem evoluído nessa preocupação de refazer, de fazer, de reinventar, para que a gente possa ter um sistema melhor. Então, em agosto, foi oficializado um acordo de cooperação, o 1 de 22, entre o NUPEMEC, o NOAD, o NAPS, o CEMulher, a SEG e o GMF, parceria que promete muito a partir de uma grande união intersetorial. Eu acredito, sim, que essa semana da primeira semana de Justiça Restaurativa vai trazer bastante glória, bastante sucesso, bastante êxito, porque à medida que a gente vai, isso é um trabalho de formiguinha que está sendo feito, e à medida que a gente engrossa esse caldo de gente nossa e de gente da sociedade para nos ajudar, para realmente fazer um up, a gente vai conseguir, sim. Então, dar os parabéns àqueles que construíram essa semana, né? E dizer que estamos muito felizes em participar de um momento tão de sucesso, e mais sucesso ainda a gente vai ter
com o retorno dessa implantação da justiça restaurativa entre os setores, entre as instituições e chamando para dentro do judiciário a sociedade. Obrigada a todos. Gratidão, desembargadora Zeneide. As suas palavras são muito importantes para nós. Então, neste momento... Eu só quero pedir uma coisa, Cláudia. Sim. Porque estão me esperando para fazer uma entrevista dos 15 Sim. anos do Justiça e Escola. Eu vou sair, fica aí, o doutor Fábio está aí, o doutor Gustavo e todos os outros, se eu puder, ainda retorno, tá certo? Ok, muito gratidão. Obrigada, um abraço a todos. Gratidão, desembargadora, né? Então, a gente agradece, né, a participação da desembargadora, do nosso coordenador estadual de Justiça Restaurativa, doutor Gustavo Marinho, e nesse momento, né, nós desfazemos a nossa mesa virtual de abertura e já deixo em destaque doutor Gustavo Marinho, que será o coordenador dos trabalhos dessa manhã, né, e que fará a apresentação do nosso primeiro palestrante, doutor Fábio Otaí. Doutor Gustavo, a palavra está com o senhor. Obrigado, Cláudia. Então, agora tenho a honra, né, de apresentar aqui o nosso colega, doutor Fábio Ataíde, pessoa que eu conheço há muito tempo na magistratura, sei da sua humanidade, sei da sua ligação com essas causas tão nobres e tão transformadoras que que traz à sociedade, né, que busca a sociedade soluções para esse contexto que nós vivemos de tão pouca soluções boas, né, que procuramos. Então, o Fábio sempre trouxe a luz para já sempre teve estudos à frente desses problemas que a sociedade em si nos traz e nós tentamos resolver de um jeito que até agora não conseguimos trazer uma boa solução. Mas Fábio vai trazer esse contexto e antes dele falar, eu gostaria só de apresentar o seu currículo, né, um breve currículo de Fábio, que é muito importante para sabermos das suas qualificações. Então, Fábio é professor efetivo do Departamento de Propedêutica e Processo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde leciona as disciplinas de Criminologia e Justiça Restaurativa e a de Execução Penal. Autor do livro Colisão entre o Poder Punitivo do Estado e a Garantia Constitucional da Defesa. Doutorando pela Universidade do Paraná, linha de pesquisa, Direito, Poder, Controle. Docência também na Escola Superior de Magistratura do Rio Grande do Norte e na pós-graduação da UniRN. Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, área de concentração, Constituição e Garantias de Direitos. Juiz de Direito do Rio Grande do Norte desde 1996. Está como juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal de Justiça, é juiz do primeiro juizado de violência doméstica de Natal. Então, esse é o currículo resumido de Fábio, mas digo que Fábio, a sua principal característica e sua principal qualificação é trazer para a magistratura do Rio Grande do Norte uma luz sempre à frente para os temas que nos são tão especiais como esse de justiça restaurativa. Então, vocês vão ter aqui uma oportunidade de ouvir uma pessoa que fala muito bem sobre aquilo que a gente, às vezes, nem está tão próximo e não percebe. Então, Fábio, ele tem esse dom e mexe com a mente da gente, assim como Rosivaldo mexeu no cérebro que julga. Fábio também mexe com os nossos pensamentos e nos traz boas reflexões sobre essa temática que estamos vivendo. Então, Fábio, a palavra é sua. Ei, Gustavo, obrigado, muito obrigado pelas palavras. Eu estou muito feliz de estar aqui, fico, né, assim, até emocionado mesmo, viu? Começar abrindo esse evento, o convite que me foi feito pela equipe do NUPEMEC,
da Justiça, do Comitê de Justiça Restaurativa, do Projeto Novos Rumos, de tantas, né, entidades, órgãos que compõem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E eu tive muitas possibilidades de pensar nesses dias sobre o que é que eu ia falar aqui, né? E vamos ver o que é que... Eu acho que com muita naturalidade, né? Então, a ideia inicial era falar um pouco sobre justiça restaurativa, mas eu preferi falar de outra coisa, sobre justiça transformativa. E quero fazer meus cumprimentos à desembargadora Zeneide, não está aqui, e a todos os demais em forma de um símbolo, coraçãozinho para todos. Não posso nem mencionar os nomes, porque são muitas pessoas que estão aqui, todas queridas, né, os que estão aqui do Rio Grande do Norte, os que estão de fora, os que, né, têm mais aproximação, os que têm menos. Convido a todos para se aproximarem. Esse é o desafio, acho que a aproximação a gente, né, começa por aí, né? Então, por aqui, eu vou compartilhar uma tela. Eu não gosto muito de fazer essas apresentações com tela, mas eu precisei usar na metodologia da apresentação algumas imagens, então acho que vamos ter que fazer essas imagens e vai ser com tela mesmo. Eu vou compartilhar aqui. Pronto. Então, meu tema é justiça transformativa. Então, eu gostaria de começar falando sobre isso. É uma abordagem muito pessoal, a partir de alguns marcos, de alguns referenciais teóricos. O principal referencial teórico é os estudos de paz e transformação elicitiva do conflito, né? Então, são esses autores dos estudos de paz que eu vou utilizar. Estou inspirado aqui em Lederer, Wolfgang Dietrich, Paulo Freire, principalmente. E um pouquinho de Dom Helder Câmara e do movimento de força permanente, firmeza permanente. Eu escolhi uma pessoa invisível, né? Teoricamente, ou na teoria, ou na academia, ou de certa forma invisível, para explorar um pouco esse início do que é, né, uma justiça transformativa. Maria Beatriz do Nascimento. É muito conhecida no feminismo negro, mas fora disso, invisível. Pelo menos ela foi invisível até a sua morte, né? Permaneceu invisível depois de sua morte. Apareceu apenas nas páginas policiais quando foi assassinada. Assassinada com 5 tiros. Ela foi assassinada pelo companheiro da amiga dela. A amiga sofria violência doméstica e ela advertiu a amiga para deixar o companheiro. O companheiro que cumpria a pena, insatisfeito com a posição de intervenção, assassinou em 1995 Maria Beatriz Nascimento. Naquele ano, ela era a 5ª pessoa. Fazia um ano que 5 pessoas no Rio de Janeiro do movimento negro tinham sido assassinados. 5 pessoas. Ela é uma nordestina, é poetisa, pesquisadora na área de quilombos, fez história na UFRJ, sergipana, imigrante, saiu criança, ainda criança, para o Rio de Janeiro, historiadora, pesquisadora de quilombos, assim, todas essas qualidades não foram suficientes para que ela não deixasse, né, de ser a pessoa importante que é para o movimento, não apenas para o movimento negro, feminista, ou para visões feministas não carcerárias da vida. Eu peguei esse texto para abertura. Eu peguei, na verdade, um texto e uma imagem, para a gente começar a pensar a justiça transformativa. O texto é bem simples, é da própria Maria Beatriz Nascimento, também conhecida como Atlântica. E a Atlântica diz o seguinte: eu só quero 2 frases desse texto que me impactam muito. Quando eu comecei a mergulhar dentro de mim. Essa é a frase que me marca.
como negra, foi justamente na escola que era um ambiente em que eu convivia com agressão pura e simples, com isolamento, com as interpretações errôneas, estúpidas das professoras, a ausência das pessoas da minha cor na sala de aula, a falta de referência, no meu caso específico, um mecanismo para romper com esta situação de adversidade em que vivia era justamente estudar e tirar 100, que era a nota máxima na minha época. Eu era uma criança extremamente bem comportada na escola primária, muitas vezes era elogiada pelas professoras porque eu era a mais educada. Não pedia nem para ir lá fora durante a aula. O que eu era muito reprimida. Imagina uma criança que não pede para ir lá fora. Então, são essas perguntas que me deixam inquieto. Mergulhar dentro de si e o pedido que ela faz. Imagina uma criança que não pede para ir lá fora. Então, eu acho que começar com Beatriz do Nascimento e com a Atlântica, mergulhando dentro de si, é fazer um mergulho mesmo, né? Fazer um mergulho na infância dessa criança e na infância do próprio país e na nossa própria infância. E daí a segunda imagem que eu trago. A segunda imagem, essa é um monumento. Logo após a Guerra do Haiti, em 1792, é muito interessante a Guerra do Haiti, porque a rebelião de escravos lá no Haiti, a revolução dos escravos no Haiti, em 1792, é muito importante porque desencadeia uma série de questões na história, né? Inclusive movimentos lá nos Estados Unidos que vão desdobrar nas milícias armadas da sociedade privada. E esse movimento ainda está em franca expansão hoje em dia. Mas isso é outra história. No Haiti, logo depois da Revolução, também teve uma revolução em uma ilha, bem pertinho, relativamente perto aqui de Natal, uma ilha que fica ali próximo da Venezuela, é um país, Granada. Então, para quem não conhece, é como se a gente saísse aqui de Natal e quase que em uma linha reta, em uma jangada, a gente poderia pegar a jangada de Dragão do Mar lá no Ceará e sair quase numa linha reta, né? Passando pelo Maranhão, a gente vai dar nesse país. Pois bem, nesse país tem um monumento com no oceano, muitas estátuas estão mergulhadas, é um monumento submerso, em homenagem aos negros que foram jogados ao mar. Existem filmes sobre essas histórias e tudo, sobre essas questões depois da perseguição da Inglaterra. Porque em Granada também teve lá uma revolução, a exemplo do que aconteceu no Haiti. Um pouco tempo depois também teve uma revolução lá em Granada de escravos. Só que essa revolução aconteceu de forma muito violenta e a partir dela se intensificou na região e por parte da Inglaterra a repressão aos navios negreiros. E os escravizados, quando vinham desses navios negreiros e que eram abordados, né, pelas esquadras inglesas, eles simplesmente eram lançados ao mar. Simplesmente eram lançados ao mar. Em alguns desses episódios, muitas crianças, foram mergulhadas dentro do mar. Esse é o principal monumento que está em Granada. São estátuas em forma de criança. Elas estão em círculo, observem bem, elas estão em círculo. Mas nenhuma está para dentro do círculo. Nenhuma consegue enxergar a outra. Existe uma conexão, mas todas estão olhando para fora do círculo. Então, os primeiros elementos, o círculo remete à conexão, a uma forma de pensamento, e talvez quando a gente pense agora em justiça transformativa, a gente pense muito em círculo
E também pense em círculo, mas que todo mundo olhe para dentro de si. Faça o contrário do que as crianças estão fazendo no Monumento de Granada. Então, o desafio é esse. Em Mirna, vamos começar aqui com Mirna. O poder circula. E aí é uma perspectiva teórica, eu vou pular explicações sobre essa perspectiva teórica do poder como algo que circula, né? A visão circular do poder é a visão de que o poder não está em nenhuma pessoa, ao contrário do que se pensava classicamente. O poder não está com ninguém. O poder não está em uma pessoa, ele não está em um lugar, ele não transita. Aliás, ele transita entre as pessoas. Ele se expressa em rede. Podemos dizer que o poder circula, né? Essa é a ideia de poder que circula, e eu posso dizer a mesma coisa de que a violência não está em uma pessoa, não está em um lugar, ela transita entre as pessoas, ela também se expressa, assim como o poder em rede, já me dá duas propostas de paz. A paz na forma estática, que seria o poder estático e a violência estática com uma pessoa, ou o poder circulante, e nessa outra forma de poder circulante, com estruturas de violência também circulantes, eu teria uma outra forma de ver a paz, seria a paz como uma estrutura processo, ou uma paz dinâmica. Para sair desse círculo do poder, e eu posso chamar isso também de círculo da violência, ou espiral da violência, a gente só consegue sair, ou dificilmente consegue sair sozinho. A gente consegue só sair com ajuda externa. Eu acho que também estou pensando muito as pessoas que estão numa relação de opressão dentro do poder circular. Você não consegue sair, porque nessa relação de opressão, o poder circula e ele comprime e ele constitui a vítima e seus agressores. O poder que circula, né, então é muito diferente da visão de poder estático, em que a vítima está lá de forma autônoma, inerte, passivamente sofrendo a opressão da violência. Na visão circular, esse poder que circula, Mirna, a vítima e os agressores se constituem, eles se formam nessas relações circulares, nessa rede que entrepassa e dificilmente você consegue, os dois dificilmente conseguem sair sem ajuda externa. Buscar ajuda externa, ou construir redes de acolhimento, ou redes de ajuda externa, esse é o desafio. E a pergunta é, será que o sistema de justiça tradicional pode ser algo que interfira nesse poder circular, ou o próprio sistema de justiça e seus mecanismos tradicionais também fazem parte desse poder violência circulante, constituindo não só as vítimas e seus agressores, mas vítimas, agressores, facilitadores, juízes, promotores, delegados. É uma reflexão, é um desafio. Rosivaldo Eugenot, o poder não é estático. O poder não está ali. Eu posso até, ou o poder, ou a violência não é estática, mas eu posso até encontrar as expressões da violência, na dor, no grito. Posso ter uma fotografia da morte e da fuga. Mas dificilmente eu vou saber tirar uma fotografia do poder ou da violência. Eu posso muito dificilmente descrever esse poder. Eu fico pensando, mulheres vítimas de violência doméstica perante um juiz, né, Rosivaldo, de violência, em que ele pergunta, descreva o que aconteceu com você. Descreva o que aconteceu com você. O que aconteceu? A gente quer demarcar o tempo e espaço
de algo que transita, de algo que se repete, mas não é algo que se repete que se repete hoje em relação à semana passada. É algo que se repete da filha em relação à mãe. Ele é intergeracional. Ele é histórico. Né? Então, parece que quando a gente chega para alguém e pergunta, descreva, não é? Não vamos generalizar também o que eu estou falando, mas em algumas formas de violência não dá para descrever. Não dá para descrever um ato de ódio, não dá para descrever um ato de violência apenas como um acontecimento. Que não é um acontecimento, é um ato histórico que se prolonga e que encontra, e aí já é uma posição minha mesmo, que encontra, né, suas raízes muito bem fincadas no nosso passado, né, de dominação, ou de exploração, ou de violência racial. Essa é a questão. Então, primeiro é fazer uma rede de um poder que circula e encontrar nessa circulação, nessa historicidade da violência ou do poder, esse seu passado lá nas nossas raízes do Estado racial. Mergulhar dentro de si, fazer esse mergulho dentro de si, né? Encontrar as nossas camadas, né? de casa grande e senzala. O sistema de justiça tradicional, né, ele trata os seus conflitos, e digo bem, os seus conflitos ou as suas guerras, porque na Constituição Federal de 88 nós falamos 10 vezes em guerra e apenas uma única vez se fala em conflito. Eu acho que se enfatiza muito a guerra. Então vamos falar das guerras, ou dos nossos conflitos, como queiram. O método de resolução de conflito, ou o método de resolução de guerra, já que o Estado, ou a gente enfatiza tanto a guerra, quando eu enfatizo a guerra é porque eu estou dizendo que há um interesse do Estado. E essa é a questão, né? A visão dos conflitos humanos no modelo de resolução de conflito, o que seria esse modelo de resolução de conflito para fazer um contraste em relação às propostas de transformação de conflito. Então, na resolução de conflito, que é próprio da sociedade de massa, é a visão superficial e desconexa das causas estruturais. Esse tipo de método ele é muito eficiente para resolver, por exemplo, uma disputa contratual, né? Ninguém vai fazer aprofundamento teórico para uma decisão de disputa contratual. Mas nem todos os conflitos são disputas contratuais. Nem todos os conflitos são atos isolados. Então, no modelo superficial de um método de resolução de conflito, a palavra seria essa, o modelo tradicional. Então, eu tenho apenas ou uma resposta, né? E esse seria o modelo clássico autoritário, uma solução apenas, esse é o modelo autoritário. Duas respostas, uma perde e ganha, que é o modelo gerador de dilemas, positivo ou negativo. Esse é o modelo tradicional. Ele varia ali entre uma ou duas respostas, autoritário ou produtor de dilemas. Soluções de curto e médio prazo. A resolutividade ela é cooptada no sentido de que, em muitos sentidos, mas o Estado também faz a cooptação desses interesses individuais para apresentar uma resposta a curto prazo e apresentar à sociedade o problema como se fosse um problema individual. Então, nos métodos de resolução de conflito, a solução ela é alienante. Alienante por quê? Alienante porque você desconsidera as causas estruturais e culturais que podem fazer parte do conflito. O conflito ele é reduzido, então reducionismo, ele é reduzido a um episódio, né? Isso é bem, o que eu estou falando aqui também é uma reflexão abolicionista. O interesse do Estado prepondera, sem causas profundas, análise do conflito numa visão meramente econômica.
Então, basicamente, esse seria o modelo de resolução de conflitos. Eu trouxe aí 2 imagens para a gente refletir um pouco sobre os dias de hoje. Primeiro, a aluna negra, Ruby Bridges, ela foi a primeira aluna negra a estudar numa escola só para brancos. Ela foi matriculada por decisão judicial. E nessa foto é o dia em que ela foi para a aula, escoltada por policiais federais nos Estados Unidos. 1960, não faz muito tempo. 14 de novembro de 1960. 60 anos. A outra foto que eu coloquei é do filho de Júlio Iglesias, eu não sei nem o nome dele, mas eu acho que vocês viram essa notícia, né? 2022, ele fez um chá de revelação da namorada. Né? Praticamente ele inaugura a namorada como um carro, ela aparece ali coberta por um pano e ele já revela para os holofotes dos repórteres convidados para o evento. O que separa essas pessoas? O que separa Ruby Bridges da namorada de Julio Iglesias sendo apresentada em um chá de revelação, ou nessa outra terceira foto, que são as presas da João Chaves, no projeto Ciclos de Cuidado, aí conduzido pelo professor Dioga Jefferson. Mulheres presas, mulheres sendo desobrigadas, mulheres sendo escoltadas por policiais para irem para a escola e mulheres sendo apresentadas ao público como escravas, talvez. Não eram assim que os escravos eram apresentados quando eram vendidos aqui no Brasil, quando chegavam da África. Nós continuamos a fazer as mesmas coisas. O poder ou as violências, elas estão circulando. Elas possuem uma conotação histórica. Vamos continuar. Então, um modelo de solução autoritária ou solução de dilema seriam 2 possibilidades para um conflito. Esse é um modelo clássico de resolução dos conflitos. Utiliza-se uma técnica que me dá respostas esperadas ou antecipadas. Quando a gente está em transformação dos conflitos, eu tenho soluções criativas. E aí é o salto de qualidade. O que são soluções criativas? Soluções criativas são soluções que pelo menos têm 3 possibilidades. Eu abro as possibilidades. Não fico nas 2, não fico no dilema, no perde e ganha. Eu vou lembrar aqui a situação da minha tia. Minha tia Nazinha, ela quando era bem jovem, né, o pai dela tinha uma fazenda. E era vizinho de outra fazenda também, e havia um conflito de divisão de terras entre as 2 fazendas. Como resolver esse conflito? O conflito já durava anos, sem solução. Já durava anos sem solução o conflito. O pai da minha tia reivindicava parte do terreno do vizinho, e o vizinho também reivindicava parte do terreno do pai da minha tia. As cercas não estavam bem divididas. A solução que eles chegaram foi uma solução transformativa. Você pode até questionar o conteúdo moral dessa solução, mas o pai da minha tia, conversando com o vizinho, disse: bem, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer a divisão das cercas, vamos deixar as 2 fazendas como estão. E eu caso o meu filho com a sua filha e está tudo resolvido. Você pode até questionar, eu sei que minha tia foi casada à força. Bem, ela conheceu ela conheceu o marido dela em uma transação comercial, mas como parte de um processo de transformação dos conflitos. Como parte de um processo de transformação dos conflitos. Qual seria a solução autoritária para o conflito? Qual seria a solução perde-ganha de dilema, segundo o método tradicional?
E qual foi a solução criativa que eles tiveram naquele momento? Vamos casar os filhos. A terra, a gente deixa isso de lado e a terra fica sendo de todo mundo. Foi o que se deu. Então, na transformação do conflito, eu abro as possibilidades. Vamos para 3 ou mais possibilidades. Né? E eu fico me perguntando agora, será que o núcleo permanente de métodos consensuais de conflito, será que esse nome está adequado? Métodos consensuais de solução de conflito? O que são solução de conflito? Como a gente apresenta a metodologia para a solução de conflito? Na transformação, quais são os métodos e quais são as soluções? As soluções que nós estamos trabalhando são soluções fechadas ou abertas? São autoritárias, binárias ou terciárias? Ou múltiplas? Aí está o primeiro desafio. Hein, Cláudia? Então, esse modelo binário próprio do sistema tradicional de justiça, perde e ganha, ele foca as questões econômicas de distribuição. Os conflitos, eles são transformados em questões contábeis. Claro, se um modelo perde e ganha o modelo binário, ele favorece o modelo binário da justiça tradicional, dos métodos consensuais ou não de solução de conflito, não importa. Os métodos consensuais ou não de solução, atenção, solução de conflito, eles são bem apropriados, adequados para resolver questões contratuais, econômicas, porque eles são distributivos, eles dizem quem perde e quem ganha, há uma soma, uma divisão, uma multiplicação, uma distribuição de justiça, uma repartição de justiça. Mas a pergunta é, esse método dá para todos os conflitos e todos os conflitos contemporâneos? Hein, Cláudia? Cláudia, desenvolvimento humano é o mesmo que desenvolvimento econômico? Não, desenvolvimento econômico pode gerar e gera desenvolvimento econômico, mas eu posso ter desenvolvimento humano independentemente de desenvolvimento econômico. Porque isso é a base da justiça transformativa. A base da justiça transformativa é focar, né, os processos que levaram, vamos chamar, ao epistemicídio da colonização. Quais foram os conhecimentos que nós destruímos ao longo dos anos? Acreditando que apenas a ciência era desenvolvimento. E quais são as outras formas de conhecimento? Quais são os outros métodos? A gente acabou com os métodos de resolução do conflito. Nós destruímos. É quase que um epistemicídio também no nível dos métodos de resolução do conflito. O que nós precisamos, e aí os estudos, né, decoloniais, eles vão resgatar essa história. Estamos já nos anos 70, vão resgatar a história. Resgatar a história implica também resgatar o passado dos nossos conflitos e dos nossos métodos. E os nossos métodos eram essencialmente transformativos. Eles não eram binários. Eles não eram binários. Precisamos de métodos binários. Isso, claro, se desenvolveu pela própria necessidade de desenvolvimento do capitalismo. Mas e os outros conflitos que não se resolvem pela lógica binária? Como é que a gente resolve esses conflitos? E aí eu digo mais, não é com a justiça restaurativa que está aí, ou só com a justiça restaurativa que está aí. Não é com ela. Não é com ela. Então, vamos lá. Entendendo que resolver conflitos não é apenas resolver questões econômicas e que existem muitos conflitos, Cláudia, que decorrem de outras questões. Questões de reconhecimento, por exemplo. Então, em muitos conflitos, as pessoas não querem distribuição.
Elas só querem reconhecimento. E o método binário não tem solução para isso. Eu tive um caso emblemático na cidade de Santo Antônio, né, e a parte invadia a propriedade alheia, a propriedade de um fazendeiro. E o conflito era exatamente esse. Ela continuava visitando, entrando na propriedade do fazendeiro, e o fazendeiro tinha proibido. Ora, qual é a visão clássica do método binário de resolutividade segundo o padrão econômico? A invasão da propriedade causa prejuízo econômico, a propriedade é um direito natural. Olha, esse contexto de direito natural da propriedade vem desde a escravidão. E atenção, a diferença da escravidão colonial, das outras formas de escravidão que existiam, inclusive na África, é que a nossa escravidão era escravidão jurídica, com componente de direito natural. Isso traz algo novo para a gente, traz o racismo para dentro do sistema jurídico. E só pouquíssimas pessoas compreenderam isso. Luiz Gama, né? Primeiro advogado negro, ele próprio, adolescente, conseguiu pelos seus próprios métodos a sua própria abolição. Libertou mais de 500 escravizados. E Esperança Garcia, nordestina, Luiz Gama nordestino, Esperança Garcia também nordestina, declarada agora pela OAB, primeira advogada do Brasil. Também escrava. Essas pessoas perceberam que a questão do sistema jurídico é uma questão racial. Isso dá pano para manga para discussão, mas não vou entrar muito nessa discussão, porque o que a gente quer mesmo é discutir as transformações dos conflitos. Os conflitos atuais, eles exigem mais do que redistribuição. Porque a solução econômica, distributiva, matemática, ela não atende, as demandas não atendem, por exemplo, a demanda dessa mulher que estava invadindo a propriedade alheia. E na audiência, ela me trouxe uma informação que eu achei interessantíssima, aquela observação dela. Ela invadia a propriedade alheia, ela mudou o caso. Porque o marido tinha morrido na propriedade alheia. Ele morreu afogado. E o que ela fazia não era uma invasão de propriedade. Era a atenção de uma necessidade dela, como ser humano. Frequentar o local de morte de seu marido. Isso muda a relação da propriedade. Muda completamente. Talvez ela não queria nenhuma indenização, não queria distribuição, não queria nada. Ela só queria reconhecimento de quem ela era, do dever que ela tinha com os mortos. Não dá para a gente, porque eu também não tenho tanto tempo, mas não dá para a gente discutir esse direito que remonta a Antígona. Antígona desafia o rei Creonte, né? Desafia o rei Creonte proibiu que se enterrassem o irmão de Antígona. E Antígona era namorada ou era noiva do sobrinho de Creonte. E desafiou Creonte, porque ela ousou a enterrar o seu irmão. O direito natural. Olha, todas as discussões aí. É a mesma coisa. Eu estava diante de Antígona ali. Uma senhora analfabeta, rural, entrando numa propriedade, sendo ousada, proibida várias vezes, advertida pelos os funcionários, e mesmo assim ela continuava entrando na propriedade. E continua entrando com autorização judicial. Porque eu dei uma autorização para ela continuar entrando.
parece que até reporta aquela menina que foi fazer a matrícula escoltada pelos policiais penais. Pelos policiais, desculpe, federais nos Estados Unidos, numa escola só para brancos. O tempo está aí. Os conflitos se permanecem. Os conflitos contemporâneos são mais complexos do que as questões meramente econômicas, porque a gente não está mais falando somente de classes, nós estamos falando de raça, de eurocentrismo, de androcentrismo, etnicidade, os povos originários, os povos tradicionais, as religiões afrodescendentes. É disso que nós estamos falando. Os novos processos educacionais de transformação dos conflitos, não de resolução dos conflitos. Porque os modelos de resolução do conflito, eles apresentam remédios que são, no máximo, meramente afirmativos. O que são remédios afirmativos? Não, são remédios que podem fazer com que aconteça alguma distribuição igualitária, por exemplo, distribuição de recursos financeiros, uma Bolsa Família. Mas não altera nenhuma essência do conflito. Os remédios afirmativos não alteram a essência do conflito. Distribuir recursos, bolsas, ações afirmativas, que inclusive têm componente de reconhecimento também, né? São remédios afirmativos de reconhecimento, mas dificilmente eles interferem na base estrutural da sociedade. E é comum a gente, inclusive eu mesmo, às vezes me oponho às soluções afirmativas. Mas será que eu estou disposto, e vamos mergulhar dentro de si, às soluções transformativas? Porque é isso, ou eu fico com um modelo de estático que não muda o conflito, ou eu faço as interferências afirmativas de compensação, de distribuição de recursos, por ali vai, ou eu interfiro nas estruturas. Ou eu interfiro na estrutura, na violência estrutural, ou, como chamava Dom Helder, na violência número 1. Era assim que ele chamava, violência estrutural. Ou nas violências culturais a que as pessoas estão submetidas. Transformar conflito. Como transformar conflito? O que eu estou falando aqui não tem nada de utópico, viu? Né? Essas questões concretas dentro do Poder Judiciário, situações reais. Como transformar os conflitos. Não estou pensando em afirmações, em soluções afirmativas que interferem no conflito, compensam o conflito, mas não transformam o conflito. Eu não sei se vocês perceberam, se chegaram, né, a pegar agora, por exemplo, a questão da Lei Maria da Penha. Por qual razão a Lei Maria da Penha proíbe as cestas básicas? Me parece que está claro que a proibição de cestas básicas aqui é um princípio, mas é um princípio transformativo dos conflitos. Porque cesta básica é afirmação, é solução afirmativa. Não interfere no conflito. Não transforma o conflito. E era o que nós fazíamos. Apenas interferir do ponto de vista meramente econômico, distributivo, ou seja, de distribuição de cestas básicas nesse caso. Então, como interferir nos conflitos no plano transformativo? Eu estou complicando, porque eu já disse que não tem duas soluções, não é um modelo binário, são pelo menos 3 soluções, aí sim eu tenho uma abordagem transformativa.
3 soluções, ou seja, ela tem que ser uma solução criativa. E não é meramente afirmativa, ela tem que realmente mudar o estado de coisas. Ela tem que mudar o estado de coisas, mudar as posições. Mudar as posições, ou não estabelecer posições, ou classificações, ou divisões. Não há um arranjo prévio das divisões, das posições, da localização, inclusive do próprio juiz. Numa visão transformativa, o próprio juiz ele não se apresenta, né, dentro do projeto Ciclos de Cuidado. Quando eu estive na João Chaves esse ano, eu não me apresentei com o juiz, né? E fiz um primeiro dia de atividade, e depois um policial penal vem aqui, por que você não disse que era juiz? Me parece que é contraditório me apresentar como juiz. É uma abordagem, no caso lá, era uma abordagem transformativa. Não há classificações, não há divisões. Se eu quero romper com as divisões, né, então, com as divisões, com as separações, com os preconceitos, com os pré-julgamentos, se eu estou em busca de soluções, de uma terceira solução de transformação para os conflitos, nesse caso, o ciclo de cuidado, o conflito que nós tínhamos delineado, o escopo do projeto era como interferir em um grupo de presas que são consideradas rebeldes dentro do sistema. Como interferir? E a solução foi: não temos solução, depois de alguns momentos de encontro, não temos soluções, mas o que a gente tem é apenas um processo. Porque isso é o detalhe dos processos transformativos. Os processos transformativos, eles não focam, né? Howard Zé diz isso claramente quando ele fala no conflito como algo criativo. Há um deslocamento do conflito, do problema, do episódio, do evento em si. O problema não está no episódio, no conflito em si. O problema está nos processos de como nós enfrentamos esses episódios. Como apresentamos os processos. Veja que é diferente do modelo de resolução de conflito. No modelo de resolução de conflito, eu tenho um evento e uma busca de uma solução segundo uma lógica binária, perde e ganha. E esse modelo, inclusive, vale para a justiça restaurativa também, viu? Embora a gente diga que na justiça restaurativa não faz isso, mas se a gente olhar, se a gente não tiver pensando de forma transformativa, a justiça restaurativa ela atua cooptada pelo sistema de método de resolução tradicional, baseado na lógica econômica, repete a mesma coisa do sistema tradicional. Então, a visão transformativa, nem sempre é da justiça restaurativa. Embora a justiça restaurativa seja essencialmente transformativa, mas a gente sabe que ela atua de forma cooptada. Atuar de forma cooptada é atuar de forma limitada, focando uma solução. Na transformação, a solução aparece, mas nossa questão é de como nós vamos abordar. Está no processo. A riqueza está no processo, não no resultado. No método de resolução, a riqueza está no resultado. E tem-se define um processo que não é problemático. Tá bom, vamos seguir um pouquinho. Então, como estabelecer esses novos processos? E aí a gente vai trazer para os processos, vamos trazer para os processos novos conceitos: colaboração, respeito mútuo, comunidade, escuta atenta, transformação de conflito, restauração, responsabilização. Tudo isso é bem próprio, bem comum à justiça restaurativa, ao paradigma também transformativo, né? A ideia de comunicação não violenta. Mas é importante fazer uma distinção e dizer que é isso, por isso eu estou aqui hoje, que o paradigma transformativo não é a mesma coisa do que o paradigma restaurativo.
Não é a mesma coisa, embora exista muita semelhança, mas a gente separando talvez fique mais fácil de compreender o que é exatamente, o que seriam as abordagens transformativas que podem atuar, inclusive, fora das abordagens restaurativas. Paradigma restaurativo como algo mais abrangente, transformativo como algo mais abrangente. Em Guiomar, o que é que as pessoas precisam? De que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam de redistribuição, de renda, né? Eu não estou contando o tempo, mas tem quanto tempo ainda? Doutor Fábio, mais uns 15 minutinhos, tá? Tá certo. As pessoas precisam de redistribuição, de soluções afirmativas, de reconhecimento, porque os conflitos não são conflitos, hoje em dia, não são conflitos meramente econômicos. Então, é essa nova realidade dos conflitos que me faz um desafio para que eu saia das soluções meramente distributivas. Veja, uma solução distributiva afirmativa, clara, adotada pelo governo federal, é a distribuição de armas. Será que vamos interferir nos conflitos distribuindo armas? Eu peguei alguns dados, são dados bem simples, né? São bem a quantidade de dados sobre isso, né? Do Carmo sabe muito bem que a gente já teve uma discussão sobre essa matéria. 2014 e 2022, o número de certificados de registro de ativos de caçadores aumentou 4.936%. É muita arma. De 2003 a 2002, 1,5 milhão de armas registradas no SIGMA. 2017 a 2022, o crescimento de registro de arma de fogo no SINARM foi de 133%. A venda de cartuchos nos últimos, de 2017 para 2012 e 2022, cresceu 131%. Só no ano passado foram quase 400 milhões de cartuchos. Isso é uma solução distributiva, afirmativa, porque eu estou empoderando as pessoas do direito de legítima defesa, estou afirmando esse direito de legítima defesa e dando um tratamento. É um método de resolução de conflito de alguma forma, para que as próprias pessoas resolvam seus conflitos. Mas vocês percebem que esse método é alienante? Porque tira a responsabilidade do Estado. Tira a responsabilidade do Estado. E violência vamos pegar violência, por exemplo, a violência racial, a violência doméstica, a violência familiar, é violência de responsabilidade do Estado. Por que é violência de responsabilidade do Estado? Porque é violência estrutural, cultural, histórica. Ela não começou agora. Ela não começou agora. Eu coloquei a imagem do Estadão, para dar a notícia do adolescente que causou um massacre, né, em Santa Catarina. Essa mão negra aí não está de graça, o adolescente era branco. O Estadão publicou uma mão negra. Olha o poder circulando. Bom dia, violência estrutural. Bom dia, violência cultural. É isso que ele está dando para a gente, mas a gente não percebe, mas a mensagem foi dada. A mensagem foi dada. Vamos transformar os conflitos ou vamos distribuir armas? É interessante, porque justamente enquanto o país adota uma política distributiva afirmativa de armas, ele distribui essa política justamente quando caía o óbito por armas de fogo nos últimos anos. Parece estranho, ora. Se as armas de fogo estão matando menos, para que distribuir mais armas? A proporção de mortes de mulheres por arma de fogo também estavam caindo desde 2012 e começaram a subir justamente quando inicia a política distributiva de armas.
Para que servem as armas? Para empoderamento? Masculino ou feminino? Eu fico em dúvida. Eu fico em dúvida. Eu fico em dúvida. Será que arma vai resolver as transformações, vai implicar em método de resolução de transformação dos conflitos? Quando a gente fala em transformação, então não estamos falando de uma questão utópica, né? E também não quero dizer que todos os conflitos sejam passíveis de transformação. Muitos, em boa parte, a grande maioria, se resolve com métodos tradicionais de resolução do conflito mesmo. E aí, Gustavo e Cíntia, onde ocorre a transformação? Não existe um lugar, não existe uma pessoa, né? A transformação acontece nas interações, nas estruturas, na cultura. Não é um único episódio. Não é um único episódio. Um ato de violência apenas. Quase terminando, tem muita coisa para falar, mas o tempo está quase terminando e eu gostaria de pensar nas transformações a partir de Paulo Freire, dos círculos de cultura de Paulo Freire. Porque os círculos de cultura são métodos importantíssimos para as transformações de conflito. E eles nasceram juntamente com as escolas, as comunidades eclesiais de base, né? As comunidades eclesiais de base que aparentemente não tinham caráter transformativo, mas passaram a ter depois de 1964. Elas nasceram aqui no Rio Grande do Norte. Uma das comunidades era aqui de Nísia Floresta, 1960. 1963, um pouco tempo depois, nós temos a experiência dos círculos, né? Novamente os círculos de cultura de Paulo Freire. Paulo Freire estava lá em Recife e ele participou de um movimento. É um movimento social em prol da educação. Era um movimento de cultura. E em razão desse movimento social, ele veio bater aqui em Natal. E trabalhar, isso em 62, trabalhar na prefeitura em um projeto de pé no chão também se aprende a ler. A Graças era uma figura totalmente invisível, ninguém nem conhecia Paulo Freire. Graças a Paulo Freire, né, desse projeto que ele já desenvolvia lá em Recife, no movimento de cultura popular, e depois no projeto de pé no chão se aprende a ler, ele foi convidado pelo governo do estado a desenvolver um projeto na cidade de maior índice de analfabetismo do estado, Angicos, que era a própria cidade do governador. Aí ele se foi lá para Angicos. E lá ele começou um projeto, mas a revolução do projeto de Paulo Freire não está apenas em um projeto de leitura. As pessoas aprenderam a ler em Paulo Freire. Mas o projeto se propunha outra coisa. A partir da leitura, a ler o mundo. E na leitura do mundo se perceber a realidade em que se está inserido. E a partir da percepção dessa realidade que se está inserido, se promover o autoconhecimento. O projeto foi curtíssimo, mas saiu no New York Times, Herald Tribune, Le Monde, o mundo todo falando de que Paulo Freire, lá no sertão nordestino, tinha feito um projeto chamado Projeto 40 Horas de Angicos. E tinha feito com que as pessoas aprendessem a ler. Um dos leitores, na solenidade de encerramento, o tempo já está terminando, na solenidade de encerramento, com a presença, viu,
de João Goulart, o presidente da República, lá em Angicos, com o governador e todo o staff. Queria estar lá nesse dia, 1963. Dia 2 de abril de 1963. A data é fácil de decorar, porque é exatamente um ano antes do golpe de 64. Foi perguntado a uma das pessoas que tinham participado do projeto e, né, tinha lido uma folha de jornal. Todo mundo, mas não era isso que o projeto estava entregando. Embora eles entregassem, veja, eles entregassem a visão clássica de distribuição das letras, ou de compreensão das letras distribuídas. Mas o que o projeto estava entregando ali era a compreensão do mundo. Em qual mundo eu estou inserido? Aí foi perguntado a uma daquelas pessoas, o que é que você gostaria? O que é que gostaria? Qual é o presente que você gostaria de ter? Ele disse, ela disse, era uma mulher, uma bolsa para carregar livros. 20 anos depois, Paulo Freire volta em Angicos para receber o... já notabilizado, já tinha ido para o exílio, já tinha dado aula em Harvard, já tinha influenciado Augusto Boal no Teatro do Oprimido, carioca. E Boal, por sua vez, junto com Paulo Freire, que publicou sua obra apenas em inglês, viu? Primeiramente foi publicada em inglês, influenciou também os estudos de paz, John Paul Lederer, justamente toda a teoria de John Paul Lederer sobre transformação do conflito é inspirada em Paulo Freire. Como o teatro do oprimido, né, as estratégias de teatro, de sociodrama, promovida pelo movimento de firmeza permanente lá do padre Dom Helder Câmara, o bispo Dom Helder Câmara, ou o padre Dom Helder, como gostava de ser chamado. Bem, está tudo interligado lá. Essas pessoas estão fazendo transformação dos conflitos. Eles não estão em busca de soluções autoritárias. Eles estão em busca de novas formas de ver o conflito. 20 anos depois, quando Paulo Freire volta para uma outra solenidade comemorativa aos 40 anos, né, do projeto, aos 20 anos do projeto 40 Horas de Angico, a mesma pessoa está lá e se pergunta, o que é que você gostaria de ter? Aquela pessoa que disse que queria ter uma bolsa de livros, ganhar uma bolsa de livros, ele disse, eu queria respeito para os professores. É isso aí. Essa é a transformação. Essa é a transformação. O sistema, a gente poderia até falar mais outras coisas sobre os métodos de resolução de conflito, estudos de paz, etc. Né? Então, mas eu vou fechar com alguns apontamentos. Né? Indinária, Valesca, Janice, como começamos? Existem muitos caminhos, muitas possibilidades. O que eu disse aqui é que justamente isso. Não existe uma maneira certa de começar. Na justiça transformativa, a gente começa com justiça transformativa, com abordagem de justiça contra-hegemônica, confrontos aos modelos tradicionais da sociedade de massa, os protocolos de abordagens de gênero é uma forma transformativa. A gente não vai falar agora, porque também não tem tempo, mas o que são esses protocolos de abordagem de gênero? Os protocolos de abordagem antirracial dentro do sistema. As decisões estruturais das cortes de precedentes são formas de resolução, de transformação dos conflitos. Justiça restaurativa, que tenha por base e propósito transformação do conflito.
não a justiça restaurativa cooptada. Justiça restaurativa cooptada, a gente tem que dizer. Essa justiça é feita pelos brancos. Por mim, facilitador branco. Apresentando as soluções distributivas para os oprimidos. Isso é uma justiça restaurativa totalmente cooptada. Vanilson, do Movimento Nacional de Pessoas na Rua, eu vi ele dizer isso. As pessoas em situação de rua não precisam de quentinhas. E não sou eu que vou dizer, uma pessoa branca, não é porque eu estou num círculo restaurativo que isso vai ser justiça transformativa, não. Que eu vou dizer o que as pessoas em situação de rua precisam, não será eu. Eu só dou um processo para que eles descubram, para que eles façam leitura da realidade e tomem autoconhecimento. E a gente conjuntamente transforme o mundo, porque, veja, na transformação, os processos constituem, aquilo que eu estava dizendo, criam as vítimas e os agressores, ou o poder constitui a vítima e os agressores. Mas a transformação pode aplicar-se ao nível dos agressores, das vítimas e das pessoas não brancas ou não brancas. Normalmente os brancos de um lado e os não brancos de outro. Justiça transformativa, que seja, embora a gente diga, essa nossa justiça restaurativa é baseada, né, nas tradições, ou baseada nos métodos de resolução dos povos originários ou tradicionais. E cadê os povos originários e tradicionais? Cadê os quilombos? Cadê os métodos? Cadê essas pessoas que não estão entre os facilitadores? E se estão para dar representatividade, para dizer que isso é um método antirracial, a justiça continua sendo essencialmente racista. Ainda não temos um protocolo de abordagem antirracial dentro do sistema de justiça. Agora que a Corregedoria Nacional emitiu uma diretriz esse ano, para o próximo ano, de que os protocolos de abordagem de gênero devem ser adotados. O que são esses protocolos de abordagem de gênero? Para muitos juízes, esses protocolos são formas de transformar o juiz em um sujeito parcial. Pois é. É à custa da neutralidade que a gente está até aí. É à custa da neutralidade, dos métodos neutros, da superficialidade da lei, da abstração teórica. Pronto, vou terminar aqui com a Arbex, com a própria Atlântica. E quem sabe isso que ela esteja dizendo sirva para a reflexão de todos nós. A foto aí é de Arbex, nosso colega juiz, ele está no presídio, uma imersão que nós fizemos no presídio João Chaves, para que a gente pudesse também se transformar, mudando de papel. O que é que diz a Atlântica? Ninguém fará eu perder a ternura. Ninguém fará. Ninguém fará eu perder a doçura. Seiva de palma, plasma de coco, pêndulo em extensão, em extensivo mar aberto, cavala escamada, em leito de rio. Desembargadora Zeneide, ninguém me fará racista, haste seca, petrificada, sem veias, sem sangue quente, sem ritmo, de corpo, dura, jamais fará que me exista câncer tão dilacerado. Obrigado. Doutor Fábio, sem palavras para definir esse momento. Muito emocionante. Escutar o senhor sempre é um privilégio.
Maravilha. E aí eu passo para o doutor Gustavo, né? Nós temos uma pergunta no chat de doutor Felipe, uma pergunta extremamente pertinente. Vou passar para o doutor Gustavo para ele fazer essa conclusão e repassar a pergunta. Não, eu estou aqui maravilhado, né? Acho que todos aqui se deliciaram com essa exposição de Fábio, e é sempre uma certeza, né, que nós temos, e ele está fazendo realmente uma transformação, e já vem se operando há muito tempo com toda a nossa justiça em si. Por onde ele passa, ele traz essa mensagem, traz essas visões que nos traz a grande reflexão. O contexto que ele nos trouxe da ideia de transformação oferece uma visão muito mais expandida do que a gente imagina, do que vem para a gente, né? Do que a gente está tratando daquele conflito pelo aspecto binário. Então, é importante demais, é uma situação que devemos sempre ter essa abordagem, né? Sempre ter uma visão de transformação daquilo, fazer do limão uma limonada, numa linguagem mais simples, e tentar ver como enfrentar não só aquela situação do presente, mas o futuro que aquilo vai nos trazer, né? Então, é uma abordagem realmente que devemos ter para frente. Mas o colega aqui, eu queria, o colega Felipe, que é aqui, juiz, aqui da comarca vizinha de Macaíba, e sempre atento a essas questões também, inclusive tem uma unidade prisional transformadora lá, que é a PAC, né? Está sendo implantada, esperamos que em breve seja inaugurada para transformar vidas, né, que estão passando pelo sistema carcerário. Então, o Felipe faz uma indagação aqui, eu vou ler, Fábio, e você faz as suas pontuações. Ele fala: Fábio, o que me aflige especialmente no que diz na preocupação, não com o resultado, mas com o processo, seria saber como encaixar isso na exigência por metas por parte do CNJ, sabendo que cada processo de abordagem transformativa terá seu próprio tempo. Como equalizar isso nesse paradoxo? Como poderíamos implementar métodos transformativos, restaurativos, se na realidade de cobranças por resultados e resultados rápidos? Essa é a abordagem a pergunta de Felipe. Eu acho que Fábio poderia fazer uma ação sobre essa questão. Está desligado o seu microfone. Felipe, você é obrigado pela pergunta e você está cobertado de razão. Porque a lógica do CNJ na gestão administrativa dos conflitos é a lógica binária. É a lógica distributiva de sentença, resolutiva de casos, estabelecimento de metas. Só existe gestão com metas. Mas veja, o que nós estamos falando é de gestão de conflitos. Tudo bem, eu posso estabelecer metas para a gestão de conflito, mas gestão de conflito não é necessariamente transformação de conflito. Não dá para, segundo o método de transformação, atuar segundo a lógica da gestão. O juiz não é gerente do conflito. Então, não dá para ser, na transformação, o juiz gerente. E, na transformação, a lógica, além dela romper o modelo binário, calculista, aritmético, ela rompe o modelo causal de método para a obtenção de uma solução. Não existe uma causa e um efeito, não existe um processo. O modelo tradicional é um processo que sempre anda para frente, dando passinho em direção a um resultado. Na transformação,
como um modelo não utópico, baseado nas realidades, a realidade pode implicar, veja, em adoção de métodos resolutivos, porque a transformação ela não se aplica em todos os casos, ou muitas vezes não dá para fazer transformação. Você simplesmente pega o caso e leva para o velho modelo tradicional de resolução. Ou você regride com o caso, ou você vai para frente, vem para trás, vai para lá, você não tem possibilidades, não é uma linha de trem, como o modelo tradicional. Não é uma linha de trem, de saída do ponto A para o ponto B. Não é uma linha de trem. Galton, ele traz um exemplo, ele faz esse exercício com os alunos. Ele diz o seguinte, o método tradicional é o seguinte, você bota um ponto A e bota o ponto B é o resultado. Aí pede os alunos, escreve numa folha de papel, façam a ligação de um caso A à solução B. O aluno vai lá e faz uma linha. Pronto, você ligou, tá certo. Obrigado, aluno. Ele pega outra folha de papel. Na frente, ele escreve um A. No verso da folha, ele escreve um B. Aí ele diz, agora ligue o seu A ao B. O aluno bloqueia. Eu disse, professor, não dá. Como não dá? Não dá, porque o A está do outro lado. Porque você não vira a folha. O virar a folha é a transformação. Então, virar a folha, a gente tem que estar ligado ao método causalista, de que a gente acha que o juiz vai obter. Isso é modelo de sociedade de massa. Em sociedade de massa, os conflitos e as pessoas, não são os conflitos, são as pessoas, são individualizadas, mas elas são individualizadas, mas elas agem em bando, coletivamente. Exacerbação da individualidade e comportamento de bando. Essa é a sociedade de massa, mas sociedade de massa produz conflitos de massa. E conflitos de massa produz judiciários, né? E também vai agir em bando, em meta, em gestão de massa, né? Núcleo de gestão de precedentes, escritórios, enfim, agências, tudo vão ser articuladas. As próprias cortes de precedentes no Brasil, elas têm essa característica de gestão de massa, e não especificamente de gestão de transformação. Atenção, o problema já está aí. As cortes de precedentes no Brasil, elas são instituídas não para a transformação dos conflitos, mas para a gestão de massa. Embora as cortes de precedentes também façam transformação dos conflitos por algumas decisões estruturais. Mas se você observar bem, as cortes de precedentes estão dando decisões para resolver questões de cálculo matemático de contrato. Muda alguma coisa na sociedade? Não, desafoga o judiciário, mas desafogar o judiciário ou resolver os conflitos da sociedade. Soluções afirmativas ou soluções transformativas. Para transformar os conflitos, a gente tem que sair da lógica econômica, da racionalidade econômica, e não só para transformar os conflitos, para adotar métodos sustentáveis de resolução de conflitos. Métodos sustentáveis, porque esses métodos que nós estamos adotando não são sustentáveis. Levam a todos para o mesmo lugar. Um mundo sem fim. Sem fim. Um conflito sem fim. Se reproduzindo, se retroalimentando e se realimenta. A cada nova meta vem uma nova meta para se cumprir a meta anterior. E todo ano novas metas, novas diretrizes. Cadê a sustentabilidade dos conflitos, dos métodos? Claro, Felipe, você tem razão, não dá para a gente também adotar, é importante a sua observação, adotar modelo transformativo para todos os conflitos. E nem os conflitos que exigem transformação dá para se resolver com transformação. Simplesmente, às vezes, vamos ter que recorrer ao velho modelo tradicional de justiça. Mas quais conflitos? Quais conflitos precisam, né, e podem ser resolvidos pela justiça transformativa dentro de um CNJ
que cobra metas aos juízes de forma mecânica. Muito dificilmente a gente vai conseguir equacionar esse problema. A não ser criando ilhas, que é mais ou menos o que os tribunais estejam fazendo. Eu acho que o que nós estamos fazendo no Tribunal de Justiça é isso. Criando ilhas, inclusive Macaíba, sua cidade, foi um laboratório para as experiências de justiça restaurativa no Rio Grande do Norte. Nós estamos com déficit de envio de casos de justiça restaurativa para o nosso Comitê de Justiça Restaurativa. E foi Macaíba, a sua iniciativa, que serviu de laboratório para que todas as equipes que compõem o Núcleo de Justiça Restaurativa trabalhassem naquele caso que você já sabe. A gente só transforma quando começa. Onde começa, eu não sei, mas vamos começar imediatamente, porque esse é o método de gestão. O método de gestão da transformação é que a gente começa. Começa com processos diferentes, sem saber exatamente onde vamos chegar. E o Felipe realmente ele abriu sua comarca, um caso, e nos foi trazido com muito carinho, né? E nós tratamos assim, e a conclusão do caso trazido foi realmente usado de forma a fundamentar a decisão do conflito que estava ainda em tramitação. Hoje foi uma sentença dada, uma sentença histórica. O Felipe deve ser reconhecido por esse pioneirismo aqui no Rio Grande do Norte, ter usado a nossa equipe de justiça restaurativa do tribunal, para, pelo menos, trazer alguns argumentos a mais numa sentença em que o conflito trazido, né, ia ser resolvido simplesmente de uma forma binária, mas a visão da equipe trouxe, tenho certeza que trouxe uma reflexão maior, né, sobre a situação em que era colocada. Então, parabéns a Felipe, né, por esse pioneirismo, e que isso está servindo de muito exemplo para todos nós. Bom, tem outras perguntas aqui trazidas. Tem aqui a Norma Letícia Pessoa Leão, diz aqui: estou encantada com as reflexões do Dr. Fábio, que o Dr. Fábio nos presenteou. Agora, nosso maior objetivo é conseguir conciliar justamente o que o Dr. Felipe Barros falou. Como conciliar as exigências do CNJ com o resultado transformador do conflito? Não conseguimos pensar em justiça restaurativa na correria de uma secretaria. Acho que é a mesma temática, né, Fábio? Eu acho que já estaria respondido aí pelas reflexões que você fez aí a colocação do Dr. Felipe. Foi E isso? Norma, inclusive a própria justiça restaurativa, ela segue padrões com metas. É cômico, eu acho que até cômico estabelecer meta para a justiça restaurativa. Não dá. É cooptar a justiça restaurativa. É fazer com que ela seja uma justiça distributiva. E aí a gente vai ter, se estabelece meta para a justiça restaurativa, ela passa a agir na mesma lógica do sistema distributivo de justiça. E não criativo. Francisco Augusto também traz uma pontuação aqui, uma provocação. Doutor Fábio, precisamos transformar a formação do estudante de direito. A transformação do judiciário passa pela formação dos operadores da lei e futuros magistrados, como de técnicos do judiciário. A racionalização das sentenças é meramente a impressão do capitalismo do judiciário. Ei, Francisco, você sabe muito bem, eu acho que você sabe mais do que eu sobre isso, né? De como o sistema de justiça ele segue uma lógica, né? E essa lógica a gente vai encontrar suas bases no sistema capitalista e dentro de um modelo, né, racial.
É uma lógica racial que funciona dentro do sistema capitalista. Excludente, que faz uma divisão entre os opressores, os oprimidos, os violadores, os violados, os culpados. A divisão, veja, a divisão do sistema, da perspectiva do sistema tradicional de justiça, né, é toda em cima, se você olhar os números ou as estatísticas, é toda em cima do que, né, do que pode e o que não pode. Este ano, um condenado à pena de morte nos Estados Unidos, ele já não tinha mais chance. Eu vou mostrar essa lógica racial nos Estados Unidos. No final do governo Trump, houve uma corrida pela pena de morte, execução de pena de morte. O governo Biden era um governo contrário. O Biden já tinha se demonstrado de forma contrária às questões relativas à pena de morte. Depois que Trump perdeu a eleição, houve uma aceleração das execuções de pena de morte nos Estados Unidos. Os juízes deram liminares, algumas liminares no passado, suspendendo as execuções de pena de morte em vários casos. Mas a Suprema Corte passou a agir suspendendo essas decisões. Né? E várias decisões, né, de fato, decisões individuais, foram, de fato, suspensas, permitindo que acontecesse uma aceleração foi mais ou menos nos últimos 6 meses do governo Trump, uma aceleração das execuções de pena de morte nos Estados Unidos. Me parece que, assim, os dados estatísticos dizem muito sobre o que aconteceu nesse processo de aceleração das penas de morte. Mas em uma das execuções da pena de morte este ano, um dos executados pediu o seguinte: para que um pastor orasse por ele e fosse tocado. Ele pediu isso. Para ser tocado por um pastor na hora da bênção. O velho sistema de justiça, sistema de justiça da Geórgia, acho que foi da Geórgia, negou o pedido. Vocês acreditam nisso? Nós estamos em 2022. E isso é uma decisão da democracia, do país da liberdade. Isso foi bater na Suprema Corte. Ele não está pedindo A ou B, não. Ele está pedindo uma solução transformativa. Ele não está pedindo para não ser executado, não. Ele está pedindo para que um pastor orasse e pudesse tocá-lo. Esse pedido continua em pé. As pessoas ainda estão pedindo para ser tocadas. Mas ninguém se toca. Bem. Fábio, agora o nosso colega Agenor faz uma reflexão aqui sobre os GCRIMs, né? E diz aqui que os GCRIMs procuram solucionar os conflitos não somente no sistema binário, mas buscam e remetem os conflitos para soluções na mediação e restauração dos conflitos e vínculos. Tentam desmistificar a solução de uma lesão corporal, de um murro na cara com a entrega de cesta básica. Isso não. Solução tradicional de prestar serviço à comunidade ou mesmo a resolução de restauração de vínculos. Isso não somente nesse tipo de conflitos, como entre tanto outros.
Exato, você pode ter, Agenor, soluções transformativas ou abordagens transformativas naqueles casos, em qualquer instância do Poder Judiciário, principalmente no juizado especial, porque é o lugar onde há justamente a oralidade, e é esse lugar próprio. A justiça transformativa, ela é da comunicação, em muitos sentidos da comunicação, mas comunicação aqui, ela implica não da oralidade apenas, porque o princípio da oralidade vigora no juizado, mas a gente deveria ter outro princípio, o princípio da escuta atenta, que está, vamos dizer, implícito dentro das ideias de transformação. Escuta atenta, está presente, ouvir pessoas, encontrar soluções para os conflitos de forma compartilhada. Isso pode ser feito na justiça. Nós estamos caminhando nessa direção nos juizados especiais por meio de novas abordagens que podem ser conciliatórias, podem ser, né, mediadoras de fins, com fins restaurativos, independentemente dos processos mais formais de justiça restaurativa. Então, acho que o juizado especial é um campo rico devido à informalidade. A informalidade rompe o modelo binário. A informalidade, mas claro, o juizado também funciona de forma cooptada, embora não seja sua natureza, podemos dizer assim. E aí nós temos um problema sério, não falando do juizado especial, mas nos próprios juizados especiais de violência doméstica, onde vigora uma lógica do feminismo carcerário. Como substituir o feminismo carcerário? Ou como acoplar a esse feminismo carcerário que está aí, um feminismo não carcerário, transformativo dos conflitos. Isso existe só transformação. Não conseguiremos suplantar o modelo do feminismo carcerário sem transformação. Estamos Perfeito. distantes ainda dessa superação. Perfeito. Fábio, aproveitando aqui até a deixa do colega aí, Agenor, eu vou aproveitar e convidar todos para amanhã, né? Amanhã nós teremos a participação, outro dia, né, na sequência do nosso evento, a presença aqui da doutora Catarina Macedo Nogueira Lima e Correia, que ela vai falar exatamente sobre a aplicação da justiça restaurativa nos juizados especiais. E o mediador será o colega Agenor. Então, vai ser muito interessante a abordagem desse tema lá, né? Com a colega Catarina Nogueira, que é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ela tem um trabalho sensacional lá, que traz a polícia militar como objeto também de transformação. Então, será muito rico essa abordagem que ela fará aqui amanhã conosco. Será um presente. Então, para finalizar, tem duas perguntas mais, Fábio. Eu sei que você está cansado, mas é só para finalizar, fechar nosso evento com chave de ouro. Mas alguém do NUPEMEC, eu acho que não foi Mirna, não, foi a outra menina que trabalha no NUPEMEC, que eu ainda não decorei o Ela nome está dela. ali, Nédia. Ela faz. É fundamental alterar a formação dos profissionais. A partir de 2018, o MEC passou a exigir a inclusão de uma disciplina de métodos consensuais de solução de conflitos nos cursos de direito. Está apenas se plantando a semente. Eu não sei se já se faz parte do curso, do quadro, né, da disciplina do curso de direito. Talvez Fábio saiba. Não sei. Bom, e Newton Torres coloca a seguinte reflexão. É possível, pergunta mesmo, é possível consolidar o paradigma restaurativo ou transformativo na seara criminal, no âmbito do Poder Judiciário, sem respaldo da legislação processual penal? As resoluções do CNJ são suficientes? Verdade. Essa é uma questão, as duas questões, né? A questão do plano educacional,
né, que é importante mudanças no projeto educacional de formação do profissional de direito. Realmente não dá mais para a gente continuar no modelo de ensino baseado nem na arbitrariedade, nem no diálogo adversarial. O modelo do diálogo, não sei se vocês percebem, mas o diálogo adversarial é um diálogo binário. Todo o diálogo do sistema judicial tradicional, inclusive especialmente do direito penal, é focado numa binariedade, de quem pode dizer o que se diz tal, e o limite desses espaços. Então, estabelecer novas formas de comunicação, novas formas de diálogo, novas formas de aprendizado de como se chegar aos conflitos. Eu não estou dizendo que também a gente vai superar o modelo tradicional de ensino, mas que a gente tenha facilitadores, não operadores, facilitadores ou construtores de paz de longa duração, peacemaking, ter uma compreensão do que é construção de paz, e não apenas ficar limitado ao velho modelo de paz pelas armas, que é o modelo vigente dentro do sistema de justiça, e basicamente é o que ainda predomina em todo o sistema de justiça. Nós precisamos ampliar as abordagens, né, de construção de paz de longa duração e criação, né, desses facilitadores de construção de paz. Então, o processo educacional é fundamental, os métodos educacionais formais e não formais, né? Nós já temos uma resolução fazendo referências aos métodos educacionais não formais dentro do sistema de justiça. Especialmente dentro do sistema de justiça. Precisamos transformar realmente esses processos educacionais formais e não formais. Essa foi a primeira questão, foi a de Ed. A segunda questão, como foi, Gustavo? É possível consolidar o paradigma restaurativo ou transformativo na seara criminal, no âmbito do Poder Judiciário, sem respaldo na legislação processual penal? As resoluções do CNJ são suficientes? Acho que você fez uma abordagem... Não, mas isso é interessante, porque é uma questão que tudo isso que eu estou falando de transformação, embora eu me discuto muito isso, precisa de intervenção do Estado. Agora, que nível de intervenção? Nós precisamos de leis. Infelizmente, precisamos de leis. Embora eu defenda a justiça restaurativa e transformativa fora do sistema de justiça. Às vezes é melhor, como eu penso, não ter nenhuma lei do que ter uma lei que não venha trazer uma lógica mecanicista. Se for para trazer uma lógica mecanicista, é melhor deixar do jeito que está, que a gente constrói os processos. Eu me lembro de um caso muito claro, né, que eu adotei em um caso real, em que eu adotei uma abordagem restaurativa, e uma das partes me questionou, está em qual lei? Me pareceu que a resposta que eu dei ali na hora veio automática. Para se fazer a paz, precisa de lei? Precisa de lei para se fazer a paz? Não precisa. A paz não está sujeita à regulamentação. O que está sujeito à regulamentação é a violência. O sistema tradicional, o sistema de justiça criminal tradicional, ele regula a violência. Então, nós não temos regulação da paz. E precisamos. A falta de uma norma ou de uma regra nos impede de adotar alguma postura restaurativa ou transformativa. Agora, precisamos da intervenção do Estado. Não há dúvida que precisa-se de intervenção do Estado. Não dá para deixar os conflitos apenas livres. Não dá para deixar os conflitos livres. Porque a violência circula. O poder transpassa. E esse locus Estado, e aí ele é justamente o lugar da violência. É o Estado o agente da violência. Ele é o agente da violência. As violências domésticas, as agressões físicas e as agressões sexuais ainda continuam sendo vistas pelo Estado, de certo modo,
como agressões individuais. Mas se a gente começar a pensar que são agressões de Estado, racismo, crimes de ódio, são crimes de Estado. Massacre, tivemos um agora em Santa Catarina, crimes de Estado. O Estado. Foi o Estado que impediu um prisioneiro de ser tocado por um padre. Bem, aqui no chat não há mais uma outra pergunta, mas eu acho que já estamos aqui com 2 horas de evento, já foi um evento marcado não só pelo tempo, mas pela intensidade, pela profundidade, né, com que a palestra do colega Fábio nos trouxe, né? Eu acho que isso que fez ela importante, né, que nos faz pensar e repensar sobre como trazer essas novas abordagens para o nosso dia a dia, não só na esfera do nosso quadrado jurisdicional, mas de um modo geral, né, todos os aspectos em que conflitos são trazidos e são, mesmo que não são nossos, mas que são de outros, mas que nós possamos, de uma forma, de tal forma, fazer essas reflexões. E esse alimento dessa fala, com esse alimento dessa fala, nós podemos, assim, interagir de forma trazendo uma abordagem maior, né? Uma visão mais expandida, né? Porque essa visão muito quadrangular ali do conflito realmente não é suficiente para o que pensamos e que julgamos e o que queremos que seja uma solução, né? Efetiva solução. Então, eu quero aproveitar ao final aqui e ao cabo, dizendo que temos mais 2 dias de evento, né? Como eu já disse, amanhã seria a doutora Catarina Macedo, não sei nem se ela está presente, se não estiver, foi um gafe nossa não ter mencionado o nome, a presença dela, mas se tiver, eu quero saudá-la, né? A colega do Distrito Federal, e quero saudar também, caso esteja presente, a colega que vem dar palestra no dia 1º de dezembro, já no final do evento, que é a doutora Janine Soares Matos Ferraz, que é do Tribunal de Justiça da Paraíba, nosso vizinho aqui, conterrâneo do doutor Fábio. Ela está por aqui? É da Bahia, doutora Janine é da Bahia. Ela está aqui. É da Bahia? Da Bahia? Doutora Janine é da Bahia. Isso, da Bahia, mas é do nosso Nordeste. É do nosso Nordeste. Então, também saudar a presença dela, que também vai ter como mediadora a colega Cíntia. Então, vai ser um final, assim, brilhante, né? Tenho certeza disso. Não percam, vai ser uma coisa muito boa. Então, eu acho que podemos encaminhar, né, para o final do evento. Cláudia, quer falar alguma coisa, Cláudia? Não, só o senhor já foi aí, fez o nosso marketing brilhantemente, amei, né, nesse convite para os próximos 2 dias, e dizer da minha gratidão, da minha felicidade, e também falar da nossa equipe, que é uma equipe pequena, mas muito potente, que sempre está aqui tentando construir e implantar essa política que a gente acredita, né, Doutor Fábio, muito obrigada, de coração. O senhor foi esplêndido, como sempre. Suas reflexões sempre me tocam e me fazem sair daqui com mais pensamentos e reflexões, principalmente hoje, né? Da gente não cair nessa questão da cooptação, da gente ter esse cuidado, que a nossa justiça restaurativa realmente seja transformativa. Conto com todos vocês amanhã e quinta, e o link é o mesmo de hoje, tá? Então, é só entrar nesse mesmo link amanhã às 10 horas e na quinta às 2 horas da tarde. Gratidão, gente, um bom resto de dia para vocês.